E aí, gente, graça e paz, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês, ministrando aqui uma palavra maravilhosa, a respeito daquela mensagem do Senhor Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, gente. Eu chamo Jesus, aqui nesse texto, né, a sua palavra, a sua mensagem, a sua pregação, de o pregador ofensivo, porque esta pregação de Jesus aqui, ela é tremenda, né? Ela é confrontante mesmo. E eu quero então compartilhar com vocês aqui, falando a respeito das 3 consequências da mensagem de Cristo. Quando Jesus prega esta mensagem, ele faz esta pregação para esta multidão e também um número considerável de discípulos, gente, acontece coisas aqui tremendas, poderosas. Então vamos lá. São 3 palavras que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa focar aqui na mensagem de Cristo. São elas: audição, motivação e decisão. Sendo que essas 3 irão gerar, obviamente, uma ação e reação consequentemente, ok? Então essas 3 palavras que eu poderia considerar como palavras-chave na pregação do Senhor Jesus: audição, motivação e decisão, ok? Faz com que nós compreendamos o quão confrontador foi Jesus diante deste episódio aqui, pregando para esta multidão e também para os seus discípulos, tá? A primeira consequência da pregação de Jesus aqui em João capítulo 6 e no seu versículo 60, a partir do versículo 60, chama-se audição. Ok? Audição por quê? Porque quando Jesus prega esse sermão, ele faz com que as pessoas, né, os seus ouvintes, provem que tipo de atitude elas vão ter em relação à mensagem que elas estão recebendo. Que tipo de ouvintes eles são, essas pessoas são. Isso é muito interessante, porque a mensagem de Cristo, ok, necessariamente provoca isso nas pessoas, ou seja, revela que tipo de ouvintes elas são. Então nós vemos que neste episódio aqui de João capítulo 6, que nós estamos considerando, que tipo de ouvintes eram essas pessoas, tanto da multidão como esse grupo de discípulos que agiram desta forma como nos diz o texto, ou seja, eles murmuravam, né? Estavam murmurando e demonstrando descontentamento à medida em que Jesus ia pregando, falando, anunciando essas verdades tremendas, poderosas. Essas pessoas mostraram que tipo de audição elas tinham. Então, elas tinham uma audição de murmuradores, né? De pessoas descontentes, insatisfeitas com a mensagem do Senhor Jesus. Tanto é que no texto nós encontramos elas dizendo: que absurdo esta pregação, que pregação dura, que pregação pesada deste homem, ok? Porque a mensagem de Cristo, repito, causa esse tipo de reação. As pessoas sempre irão revelar que tipo de ouvintes elas são. A segunda consequência da pregação do Senhor Jesus é aquela que nós já consideramos também inicialmente, a palavra motivação, porque a pregação de Jesus também irá revelar, as pessoas irão esboçar, elas irão reagir, mostrando que tipo de motivação as leva a estarem perto do Senhor Jesus, ok? Isso é tremendo, é maravilhoso. Então veja que a pregação do Senhor Jesus expõe os motivos, as intenções dos seus ouvintes. E o que acontece aqui dentro desse contexto de João capítulo 6, a partir do versículo 60? É que as pessoas provaram que a motivação delas era por simples interesse. Elas tinham uma motivação equivocada,
de buscarem o Senhor Jesus. Elas eram ouvintes oportunistas. E até hoje é assim. Mas a pregação do Senhor Jesus, continua revelando que tipo de motivação as pessoas têm em se aproximarem dele, de ouvirem a sua palavra. Essas pessoas oportunistas, essas pessoas interesseiras, em dizerem que creem no Senhor Jesus, que são discípulas de Cristo, elas sempre estão em busca de novos benefícios, mas são benefícios não perduráveis. A quarta palavra que vai gerar também uma consequência por meio da palavra do Senhor Jesus, da pregação do Senhor Jesus, é a palavra decisão. É uma palavra-chave também nesse texto, decisão. Por quê? Porque a pregação do Senhor Jesus ela espera necessariamente uma decisão por parte dos seus ouvintes. E aí é o seguinte, qual é a decisão que eu tomo ao ouvir a pregação de Cristo? Eu prossigo em segui-lo, eu persisto, eu insisto em crer nele, em ser discípulo dele, ou eu retrocedo, ou eu vou embora, ou eu desisto. Por que é necessário uma decisão quando ouvimos a pregação do Senhor Jesus? Porque Jesus confronta a nossa disposição de obedecer a sua mensagem. Então, quando Jesus está pregando aqui em João capítulo 6, a pregação dele exige que eu e você tomemos uma decisão. Ninguém pode ficar neutro quando ouve a palavra do Senhor Jesus, a pregação, a mensagem de Cristo. Aleluia. Então, nós vemos que a mensagem de Cristo exigiu que todos os ouvintes, todas as pessoas que o escutaram, tomassem uma decisão. Inclusive os 12 apóstolos. Porque depois que a multidão retrocedeu, foi embora, juntamente com muitos dos seus discípulos, só ficaram os 12. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus não deixou de confrontá-los perguntando: e aí? E vocês também não querem se retirar? Não querem seguir as outras pessoas? Aleluia. Mas que coisa linda nós vemos no texto a atitude de Pedro e de todos os demais apóstolos, que responde ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Esses 12 compreenderam que Jesus tinha a mensagem que produzia vida eterna na vida deles. Então, qual é a nossa motivação? Que tipo de ouvinte nós somos? Qual é a nossa busca de seguir a Jesus? Eu estou convicto e posso dizer que eu faço parte deste grupo que ficou dos apóstolos. E respondo também: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, não existe neutralidade. Todos nós teremos que tomar uma decisão da motivação, das intenções que nos levam a seguir a Jesus e sermos seus discípulos. Que o Senhor Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração.